Para o público mais velho, especialmente pessoas maduras que já percebem pequenas mudanças no corpo ao longo dos anos, existe um momento do dia em que o organismo trabalha de forma surpreendentemente eficiente para reparar tecidos, reforçar músculos e acalmar tensões acumuladas. Esse momento é justamente antes de dormir, quando o corpo começa a entrar em ritmo de desaceleração e o sistema hormonal inicia uma preparação natural para as horas de descanso. Quando usamos esse período de forma inteligente, com movimentos simples, mas estratégicos, criamos um ambiente perfeito para que o corpo recupere força, diminua dores e reduza aquela rigidez que tantos adultos acima dos 50 conhecem bem. E por isso começamos com um movimento que parece discreto, mas que para as pessoas idosas funciona como um sinal para o corpo entender que é hora de reconstruir o que perdeu durante o dia: a contração isométrica de glúteos. Muitas pessoas maduras passam longas horas sentadas, e isso faz com que os glúteos fiquem cada vez menos ativos. Quando esses músculos importantes deixam de responder bem, todo o resto compensa. A lombar sofre, o quadril perde estabilidade, levantar da cama ou de uma cadeira fica pesado, caminhar por longas distâncias passa a exigir esforço extra. A contração isométrica, antes de deitar, reacorda essa região. Ela envia para o sistema nervoso a mensagem de que o músculo foi usado e precisa ser reforçado durante a noite, justamente quando o hormônio de reparo muscular será liberado em maior quantidade. É um movimento simples, silencioso, que qualquer pessoa idosa pode fazer deitada, sem impacto, sem dor, mas com um grande efeito acumulado. Poucos dias praticando já fazem diferença na força e na estabilidade. Depois dessa ativação profunda, o corpo das pessoas maduras se beneficia muito de um ajuste essencial: devolver comprimento ao quadríceps. O alongamento de quadríceps, deitado, ajuda a reverter anos de postura sentada, o que encurta a parte frontal das coxas, puxa a patela e cria tensão nos joelhos. Para o público mais velho que sente dificuldade ao levantar da cama ou percebe os joelhos travando, esse alongamento devolve suavidade aos movimentos e prepara a musculatura para um descanso realmente restaurador. Colocar esse músculo longo novamente impede que ele continue pressionando articulações durante a noite, favorecendo circulação, diminuindo dor e melhorando a sensação ao acordar. Com glúteos ativados e quadríceps liberados, é hora de cuidar da estrutura central do corpo: a coluna. Para pessoas idosas, a torção suave antes de dormir cria um alívio imediato, como se alguém abrisse espaço dentro das costas. A coluna passa o dia inteiro comprimida pelo peso do próprio corpo, e essa compressão tira fluido dos discos, deixando tudo mais rígido. Uma torção controlada devolve espaço entre as vértebras e prepara os discos para reabsorverem líquido enquanto você dorme. Para o público mais velho, que sente rigidez matinal, esse pequeno cuidado pode transformar completamente a maneira como o corpo desperta. E antes de fechar este primeiro bloco, acrescentamos 2 movimentos que completam esse preparo: elevar as pernas na parede e finalizar com uma rotação suave de quadril. As pessoas maduras acumulam muito líquido nas pernas ao longo do dia, e colocar as pernas para cima deixa o fluxo sanguíneo mais leve e facilita o trabalho do coração. Já a rotação de quadril deitado devolve fluidez à articulação que, com o envelhecimento, tende a perder mobilidade rapidamente. Esse movimento combate rigidez, reduz pressão na lombar e prepara o corpo para acordar mais leve. Para muitos adultos do público mais velho, o corpo não envelhece de forma uniforme. Algumas regiões perdem força mais rápido, outras ficam rígidas antes do esperado, e certos movimentos simples do dia a dia começam a exigir esforço dobrado. Por isso, a lógica dessa sequência noturna não é sobre intensidade, e sim sobre preparação inteligente. Cada movimento conversa com o seguinte, criando um estado corporal ideal para que as pessoas maduras durmam profundamente e acordem com mais autonomia e menos dor. A continuidade dessa prática transforma o descanso noturno em um verdadeiro processo de reconstrução muscular e liberação articular. E aqui, reforçamos a importância dos glúteos, pois quando pessoas idosas fortalecem essa região, elas protegem a coluna, melhoram o equilíbrio e reduzem drasticamente a chance de tropeços e quedas, algo tão comum após os 50 anos. A ativação isométrica feita minutos antes de dormir cria um despertar interno no músculo, que muitas vezes permanece apagado por anos.
dando ao corpo uma nova referência de força. Logo depois, quando o quadríceps é alongado, o corpo das pessoas maduras ganha algo que parece simples, mas muda muita coisa: conforto imediato. Quem já passou dos 45 sabe como as pernas podem ficar pesadas depois de um dia longo e como levantar da cama de manhã pode ser quase uma negociação com o próprio corpo. Esse alongamento reduz a pressão que o quadríceps coloca nos joelhos e evita que a patela seja puxada para cima, o que cria aquela sensação de tranco ao se movimentar. Para as pessoas idosas, liberar essa região antes de deitar diminui a rigidez que normalmente aparece depois de horas dormindo na mesma posição. Em seguida, a torção suave da coluna, que parece até um gesto de descanso, assume um papel essencial para o público mais velho: devolver espaço interno ao corpo. Essa mobilização melhora a comunicação dos nervos que descem pela coluna, permitindo que sinais motores circulem sem interrupções. Pessoas maduras que fazem esse movimento à noite relatam acordar com o corpo mais disposto, menos travado e com maior capacidade de se levantar sem aquela lentidão típica dos primeiros minutos do dia. O corpo sente que houve cuidado, e esse cuidado se reflete diretamente na qualidade do sono. Depois dessa preparação, elevar as pernas na parede funciona como um respiro para o sistema cardiovascular. Essa prática beneficia especialmente pessoas idosas que passam longos períodos sentadas ou em pé, pois esses hábitos fazem com que os pés e tornozelos retenham um volume significativo de líquido. Ao inverter a direção da gravidade, o corpo reduz o inchaço, diminui a sensação de peso e alivia o esforço que o coração faz para bombear sangue contra a gravidade. Para adultos acima dos 50, essa posição oferece uma sensação imediata de leveza e uma transição suave para o sono. Finalizando essa etapa, a rotação de quadril deitado traz de volta um tipo de mobilidade que o público mais velho precisa para preservar a autonomia. O quadril é uma articulação que perde movimento rapidamente com o envelhecimento, e sua rigidez força a lombar a fazer o trabalho que não deveria fazer. Liberar essa rotação à noite significa acordar com mais liberdade de movimento, sem aquela limitação que muitos adultos sentem ao tentar dar os primeiros passos pela manhã. Agora que concluímos o segundo bloco, chegou o momento de pedir algo especial a você. E isso faz parte da estratégia para que esse conteúdo continue chegando às pessoas maduras que mais precisam dessas informações. Se você está aprendendo algo novo aqui, inscreva-se no canal agora mesmo. Para o público mais velho, isso não é apenas um clique, é um gesto de autocuidado. E deixe aqui nos comentários qual dos movimentos do vídeo você mais sentiu no seu corpo. Seu comentário não é só uma interação, ele se torna um registro de consciência corporal que inspira outras pessoas idosas a cuidarem de si também. Entre as pessoas mais velhas, existe um padrão corporal muito comum. Algumas áreas do corpo são usadas em excesso, enquanto outras são praticamente esquecidas. Com o passar do tempo, isso cria tensões acumuladas, perda de força localizada e dificuldades funcionais que muitos adultos de 45 a 60 anos acabam aceitando como parte inevitável da idade. Mas o que estamos construindo aqui é justamente o oposto, uma rotina que devolve autonomia. Quando o corpo é preparado de maneira organizada antes de dormir, cada parte recebe o estímulo certo para se recuperar, reconstruir e reequilibrar funções essenciais. E nesse processo, a contração isométrica de glúteos permanece como uma ferramenta indispensável para pessoas idosas, porque ela desperta um músculo que influencia praticamente tudo: postura, marcha, estabilidade e até a saúde da lombar. Quando os glúteos são ativados antes de dormir, eles se tornam prioridade durante a noite, recebendo mais reparo e reconstrução natural. Logo depois, o alongamento de quadríceps entra em cena como uma solução simples para um problema extremamente comum entre pessoas maduras: a sobrecarga nos joelhos. Ao liberar a parte frontal da coxa, a articulação do joelho ganha fôlego, a pelve se realinha e a postura melhora automaticamente. Para muitas pessoas idosas, é a primeira vez em anos que o quadríceps experimenta um comprimento confortável antes de horas de repouso. Essa liberação garante que, nas horas seguintes, o corpo não continue reforçando encurtamentos que prejudicam a mobilidade ao amanhecer. É como apertar o botão de reset de uma região que trabalha demais. Em seguida, a torção suave da coluna oferece ao público mais velho um alívio que vem de dentro, como se cada vértebra encontrasse seu lugar após um dia inteiro de compressão.
Essa torção cria uma sensação de expansão e leveza, e muitas pessoas maduras relatam que essa é a primeira vez que conseguem respirar mais fundo ao deitar. A coluna, quando ganha espaço, permite que os discos absorvam líquido durante o sono, funcionando como amortecedores macios ao acordar. Essa diferença é especialmente percebida pelas pessoas idosas que sofrem com rigidez matinal, pois a torção cria as condições perfeitas para acordar com mais liberdade de movimento. Depois, elevar as pernas na parede reforça um cuidado essencial para adultos acima dos 50. Ao contrário do que muitos imaginam, esse gesto não serve apenas para reduzir inchaço. Ele reorganiza o fluxo sanguíneo, acalma o sistema nervoso e reduz a sensação de peso corporal. Para o público mais velho que sente cansaço acumulado nas pernas, esse movimento funciona como uma válvula de alívio. Além disso, a posição facilita a transição para o sono profundo, já que diminui a frequência cardíaca e traz uma sensação imediata de relaxamento. Por fim, a rotação de quadril deitado finaliza esse ciclo de preparação noturna com leveza e precisão. Muitas pessoas idosas subestimam o quanto o quadril influencia a postura, a lombar e até o equilíbrio ao caminhar. Ao restaurar a mobilidade da articulação, o corpo se organiza melhor, distribui forças de forma mais eficiente e diminui compensações que causam dor. Para adultos mais velhos, acordar com um quadril livre faz diferença na primeira caminhada do dia, na facilidade para entrar no carro ou subir um degrau. Essa combinação de movimentos cria um cuidado completo que trabalha força, mobilidade e circulação ao mesmo tempo. E agora que estamos avançando para a última parte dessa jornada, você pode aproveitar para refletir. Qual desses movimentos fez mais sentido para você até aqui? Qual deles o seu corpo mais pediu? Esse reconhecimento é um passo importante no processo de autocuidado. À medida que as pessoas mais velhas adotam esses movimentos noturnos, começa a surgir algo que vai além da melhora física. Uma sensação de autonomia que muitos adultos maduros pensavam ter perdido ao longo dos anos. O corpo, quando cuidado de forma inteligente, responde rapidamente, independentemente da idade. E essa resposta se torna ainda mais evidente quando a contração isométrica de glúteos passa a fazer parte da rotina diária. Para quem já passou dos 50, essa ativação lembra ao sistema nervoso que os glúteos são parte fundamental da estabilidade corporal. O simples ato de contrair e sustentar por alguns segundos cria uma comunicação renovada entre cérebro e músculo, o que se traduz em mais confiança ao caminhar, mais firmeza ao se levantar e maior equilíbrio ao executar tarefas simples do dia a dia. À noite, enquanto o corpo descansa, essa região recebe um reforço adicional, pois teve sua prioridade registrada momentos antes do sono. Depois dessa ativação, o alongamento de quadríceps deitado se torna quase terapêutico para o público mais velho. É um movimento que, além de aliviar diretamente os joelhos, libera tensão acumulada na pelve e contribui para uma postura mais natural ao deitar. Para pessoas idosas que sentem desconforto ao virar na cama, esse alongamento ajuda a soltar a musculatura anterior das coxas, permitindo que o corpo encontre uma posição verdadeiramente confortável. Durante o sono, essa área permanece menos tensionada, o que reduz a rigidez matinal e melhora a sensação ao dar os primeiros passos do dia. Um quadríceps alongado cria um efeito dominó positivo em toda a cadeia muscular das pernas. Em seguida, a torção suave da coluna continua sendo uma das práticas mais importantes para pessoas maduras que buscam acordar sem aquela sensação de trava nas costas. A coluna, após um dia de compressão natural, encontra na torção um alívio imediato e profundo. Esse movimento simples cria espaço entre as vértebras, melhora a mobilidade e permite que os discos se reidratem adequadamente durante o sono. Para o público mais velho, isso significa acordar com muito menos rigidez e com uma sensação de alongamento interno que torna o corpo mais disposto logo ao despertar. Além disso, quando a coluna está mais solta, todo o sistema nervoso funciona de forma mais eficiente. Elevando as pernas na parede, o adulto maduro adiciona um gesto de recuperação circulatória que complementa todo esse processo. A inversão parcial do corpo facilita o retorno venoso, reduz o inchaço acumulado nas pernas e diminui a pressão sobre as articulações dos pés e tornozelos.
Para pessoas idosas, especialmente aquelas que passam muito tempo sentadas, esse movimento traz uma leveza quase imediata, como se o corpo respirasse melhor. A redução da pressão interna nas pernas também contribui para um sono mais profundo e tranquilo, já que o sistema cardiovascular trabalha com menos esforço. Finalizando o ciclo da noite, a rotação de quadril deitado devolve fluidez a uma articulação que determina muito da qualidade de vida das pessoas mais velhas. O quadril, quando rígido, limita movimentos simples como caminhar, sentar ou até trocar de posição na cama. Ao realizar essa rotação, o público mais velho libera tensões acumuladas e reduz sobrecarga na lombar, permitindo que a região inferior das costas trabalhe de forma mais equilibrada. No dia seguinte, essa liberdade de movimento se traduz diretamente em mais conforto, mais agilidade e menos dor ao realizar tarefas cotidianas. E antes de encerrarmos, deixo aqui um convite especial. Se este conteúdo trouxe clareza, conforto ou esperança para a sua jornada de autocuidado, inscreva-se no canal de forma calorosa e consciente. Pessoas maduras que compartilham suas experiências constroem uma comunidade forte, que inspira outras pessoas idosas a cuidarem do próprio corpo. Deixe também seu comentário contando como esses movimentos impactaram sua rotina e o que você aprendeu com este vídeo. Sua história pode ser exatamente o estímulo que alguém precisa para começar.